Fala pessoal, tio Leonan retrô, dando aula aqui de geografia do sexto ano para revisar um assunto de prova que vai acontecer esses dias, beleza? Vamos falar aqui sobre relevo, certo? E sobre as estruturas internas do planeta Terra e falar um pouco das ações que modificam esse relevo, das ações naturais e humanas. Então vamos começar. Primeiramente, o que é relevo? Eu costumava dizer para os meus alunos que relevo é o perfil da superfície terrestre. Quando um fotógrafo, antigamente tinha um fotógrafo, a gente ia para um estúdio e ele dizia assim, olha, fique de perfil, que eu vou bater uma foto sua, de perfil. A pessoa fica de ladinho, bem bonitinha, para poder ter uma foto de perfil, mostrando a curvatura do rosto, ela de banda, como diz Matuto, certo? Então, no relevo, onde é que cabe isso? O relevo é nada mais, nada menos do que o perfil da superfície terrestre. Tá aqui, ó, bem facinho. Eu tenho, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma serra, né? Um relevo elevado, é um planalto, com um topo mais amaciado, certo? Mais curvo. Aí aqui eu tenho uma montanha que é um relevo muito mais elevado do que uma serra, certo? Onde nós temos aqui o topo mais pontiagudo. Na serra, a serra é um tipo de planalto com o topo um pouco mais aplainado e a montanha ela tem um topo mais pontiagudo. Existe uma discussão na geografia que é o seguinte: alguns geógrafos e geólogos dizem que montanha, para se ter uma montanha, tem que existir o choque de placas tectônicas. E geralmente a maioria dos geógrafos concordam com isso. Então, por exemplo, o Brasil teria montanha? Não. Seguindo esse critério de que uma montanha surge do movimento orogenético, do choque de placas tectônicas, do movimento convergente, no Brasil não teria montanhas, porque o Brasil está em cima de uma única placa tectônica, participação aqui da minha filha Ingrid. Então, indo por esse viés, no Brasil nós não temos montanhas, certo? Uma depressão, tá aqui, ó, gatinha, para cá, ó. É um relevo mais rebaixado do que aqueles outros que estão ao seu redor. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um planalto, que nesse caso aqui é uma serra. No 2, eu tenho aqui uma montanha. E aqui no 3, eu tenho uma depressão. Lembrando que existe também outro tipo de planalto, as chapadas, ó. Um planalto é um relevozinho mais elevado, em torno aí de 400, 300 a 800 metros de altitude, certo? Com um topo plano. Nesse caso aqui, é um planalto, só que aqui é uma chapada, beleza? Ou chapadão, como tem no Cerrado brasileiro, chapadas e chapadões, beleza? Dando continuidade, já que nós explicamos que o relevo é nada mais do que o perfil da superfície terrestre. É só lembrar do rosto do papai, do rosto da mamãe, de lado, olhando você estudar. Nós temos aqui o perfil do relevo da Terra, que é nada mais nada menos do que suas curvaturas que eles fazem na superfície, beleza? Rochas, nós sabemos muito bem, tia Lucinha aí já explicou na aula de ciências que eu sei, não é isso? Que as rochas são nada mais, nada menos do que agregado de minerais. Segura essa informação. Um agregado de minerais é um conjunto de minerais. Eu tenho aqui uma rocha e todas as rochas, elas são formadas por vários minerais. Guarda essa informação para daqui a pouco. Tá aqui, ó, rocha, nada mais, nada menos do que agregado de minerais. Posso continuar, gatinha? Sim ou não? Sim. Continuando. Então, nós temos agora aqui uma coisa que eu acho bem importante. As forças que modificam o relevo da Terra.
as forças endógenas, vou botar bem aqui, ó, endógenas e as forças exógenas. Esses dois tipos de forças aqui, elas modificam o relevo da Terra. Endógenas, endo é dentro, ex é fora. Ah, professor, eu vi um dia desse, mamãe e papai conversando que o vovô e a vovó iam fazer uma endoscopia, aquele exame que bota aquela tubulaçãozinha dentro da garganta da pessoa, não é isso? Para poder chegar lá no estômago, por exemplo. Endo é dentro, ex é fora. Menino, você está teimando aqui na sala de aula. Você está expulso da minha sala. Ó. Expulso é fora. Ó. Ex significa aqui fora. Então memoriza isso. Endo é dentro, ex é fora. Beleza? Então vamos lá para a geografia. Força endógena são todas as forças internas que modificam o relevo da Terra. Nesse caso aqui, ó, é o vulcanismo e o tectonismo. Show de bola! Vulcanismo é o magma se movimentando, existe uma dinâmica dentro do planeta Terra, da qual nós não conseguimos ver, na grande maioria das vezes, porque são coisas que acontecem lá dentro, ó, abaixo da superfície terrestre. O magma, ele fica se movimentando devido à pressão interna da Terra. É como se fosse o sangue do corpo humano. Ah, professor, já ouvi falar, a pessoa vai medir a pressão do corpo, tem que estar 12/8. Essa pressão, ela faz muitas coisas acontecerem. Se essa pressão do corpo estiver alterada, algumas coisas não estão funcionando bem. A mesma coisa acontece com o planeta Terra. A temperatura interna do planeta faz com que exista uma pressão. E essa pressão, essa temperatura, faz com que o magma fique se movimentando. Às vezes ele sai, entrando em contato com a água, entrando em contato com o vento, formando as famosas rochas magmáticas. Isso mesmo. Então, esse vulcanismo, eu comparo, pessoal, ao sangue do corpo humano que está em constante movimento. Ah, por isso é que eu lembrei, eu estava jogando bola um dia desse, caí, me cortei, saiu um pouquinho de sangue da minha perna, no meu joelho, e esse sangue entrou em contato com a água, esse sangue entrou em contato com o ar, e aí esse sangue foi virando uma casquinha de ferida. Já ouviu falar em casquinha de ferida? Já, não já? Pronto, a casquinha de ferida é como se fosse a rocha magmática do planeta Terra. O magma encontra algumas lacunas para poder sair, geralmente em ambientes, em locais onde existe o encontro de placas tectônicas, e isso faz com que esse magma ele se solidifique. E o tectonismo é nada mais nada menos do que o movimento das placas tectônicas. Esse movimento das placas tectônicas faz surgir montanhas, faz surgir, uma montanha, quando uma placa fica embaixo da outra, a que está em cima ela sobe, a que está embaixo desce, dando continuidade ao ciclo das rochas, e a que está em cima forma uma montanha. Se você já foi para o Chile, por exemplo, aquilo ali, aquelas montanhas da Cordilheira dos Andes, é uma formação tectônica, né, da era Cenozoica, que é uma era geológica que teve início há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Beleza? E aí, pessoal, dando continuidade aqui, nós temos as forças exógenas, as forças que acontecem, os movimentos que acontecem, os fenômenos que acontecem fora da superfície terrestre. Então vamos lá. Nós temos o primeiro deles, que é o intemperismo. O intemperismo são todas as ações naturais que modificam, vou botar bem aqui, para você não errar na prova, ó. Ações naturais que modificam o relevo, certo? Por exemplo, ó, o primeiro tipo de intemperismo, vou botar uma bolinha bem aqui, o intemperismo físico.
O intemperismo físico, pessoal, resumindo, que o nosso tempo é muito curto aqui, é nada mais, nada menos do que a mudança de temperatura. Eu pedi para você guardar essa informação bem aqui, ó. Uma rocha é um agregado de quê, Ingrid? De minerais. Então, esses agregados de minerais, quando eles estão expostos ao calor, os minerais dilatam. À noite, os minerais contraem. Então, de tanto dilatar e contrair, esses minerais vão fragmentando. Isso é o intemperismo físico, certo? Vamos dar um exemplo. O sertão do Ceará, do nosso estado, certo? Onde nós temos ali rochas magmáticas, né, da era pré-cambriana, que estão expostas a a milhões e milhões e milhões de anos às mudanças de temperatura. Durante o dia, muito calor, 40 graus, a temperatura quente faz com que as rochas dilatem. E aí à noite acontece a inversão térmica, a rocha fica geladinha, você bota a mão na rocha, ela está bem geladinha. Então os minerais contraem. Então de tanto dilatar e contrair, existe o fragmento dessas rochas, originando o intemperismo físico. Temos também o intemperismo químico. O intemperismo químico, pessoal, é a ação da água. Resumindo aqui, toda água ela tem um teor de acidez, principalmente a água da chuva. Então toda água, pessoal, seja de rio, seja de chuva, ela tem um movimento bem legal. E esse movimento de tanta essa água bater no mesmo lugar, ela vai fragmentando as rochas que estão no entorno do rio. Vão fragmentando as rochas onde a água da chuva, que tem uma velocidade, tem uma direção, ela vai batendo naquilo ali durante milhões e milhões e milhões e milhões de anos, naquele mesmo período anual chovendo, ela vai fazer com que haja um desgaste natural daquela rocha, provocando assim o intemperismo químico, certo? E nós temos o intemperismo biológico. O intemperismo biológico, pessoal, é nada mais, nada menos do que a ação dos seres vivos. Por exemplo, seres vivos, vou botar aqui, as plantas. Ó, um passarinho bem bonitinho, ele vai fazer um ninho, um casal de passarinho bem bonitinho. Eles vão fazer um ninho para botar os ovinhos para nascer os passarinhos pequenininhos, certo? Aí quando eles estão formando ali o ninho, o passarinho pega um galinho de uma planta, cai uma sementezinha daquela planta numa rocha que é porosa, a rocha porosa vai abrigar aquela semente pegou umidade, o que é que vai acontecer? Vai nascer uma planta em cima da rocha. Ah, tio Leonan, eu já vi isso num prédio. Eu estava num bairro tal aqui de Fortaleza, eu vi lá na parede de um prédio uma planta. Isso mesmo, essa planta está ali, pessoal, numa parede externa de um prédio, não foi porque ninguém plantou, não. Aqui um passarinho estava fazendo esse movimento que eu expliquei, a sementezinha caiu ali, devia ter uma certa porosidade naquela estrutura rochosa, a semente se abrigou ali, recebeu umidade, brotou. Então a raiz dessa planta, ela vai provocar uma força. Lembrando, pessoal, que na natureza, isso aqui que eu estou explicando, essas coisas não acontecem da noite para o dia. Não é plantar, não é pegar uma rocha, colocar no sol e de noite deixar ela na sombra, que ela vai quebrar, fragmentar. Não, isso é um processo que leva milhões e milhões e milhões de anos. Igual aqui, das plantas. As plantas em cima de uma rocha, a raiz exercendo uma força, aquilo ali vai fazer com que aquela planta, durante milhões e milhões e milhões de anos, ela vá se degradando. Não é uma coisa da noite para o dia. Pessoal, as forças exógenas, vou colocar bem aqui, ó. Elas também, além do intemperismo, ela tem também a erosão. Intemperismo é o desgaste. Erosão, eu posso dizer, pessoal, que é o transporte. Esse transporte, que é o deslocamento dos sedimentos que foram fragmentados aqui, vamos lá. A mudança de temperatura, a água e os seres vivos provocaram o fragmento das rochas. Esses fragmentos que estão aqui,
eles vão se movimentar pela ação da água, pela ação da gravidade, pela ação do vento. Então, esse transporte desses sedimentos que fragmentaram aqui, nós chamamos de erosão. Vamos usar outra folha aqui para poder explicar. Ó, por exemplo, vamos lá, mandar brasa aqui na erosão, que professor de geografia adora cobrar isso aqui em prova. Eles pensam que eu não sei, mas eu sei, ó. Eles adoram cobrar isso aqui em prova, beleza? Então vamos lá. Ó, gatinho, olha para mim. Eu tenho bem aqui uma serra, como eu expliquei. Vamos fazer de conta. Isso aqui é uma serra bem bonita. E isso aqui é uma planície. Ó, planalto. E aqui é uma planície, beleza? Então vamos lá. Choveu, 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 choveu. Vou pegar aqui outra cor. Vou usar aqui o vermelho. Choveu, 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 choveu. Foi muito aqui. Vento, 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 vento. Tudo isso aqui fragmentando. Pessoal, os fragmentos que vão surgindo daqui, esses fragmentos não vão ficar aqui não. Pela ação da gravidade, eles vão procurar os locais mais baixos para se depositar. Como esse exemplo que eu estou colocando aqui. Então, de tanto esse topo da serra pegar chuva, o intemperismo químico, o intemperismo biológico com a ação das plantas, esses fragmentos que foram aqui se decompondo, eles vão descer pela ação da gravidade e se depositar bem aqui, formando o que nós chamamos de bacia sedimentar. Beleza? Não esqueça disso, bacia sedimentar. Vamos fazer de conta bem aqui que nós temos um rio. Vamos lá, Ingrid, vamos raciocinar aqui. Esse rio está numa serra. Na opinião de vocês, a velocidade dessa água aqui, ela vai ser rápida ou devagar? Rápida, porque ela está num declive. Show de bola, é isso aí. Então, como ela está no declive, ela vai erodir, ela vai levar todos esses sedimentos que estão aqui na sua correnteza. Na medida que essa água chega na planície, a água do rio, a velocidade do rio aumenta ou diminui aqui na planície? Diminui. Então, na medida que ela diminui, a força da gravidade vai puxando para o leito do rio os fragmentos que vieram daqui. A geografia é uma coisa muito massa, ó. Então, o intemperismo acontece aqui, por exemplo, o intemperismo químico e o intemperismo biológico, chuva e planta. Esses sedimentos que não se depositaram aqui, que pegaram a correnteza de um rio, eles vêm para cá pela força da gravidade. Quando chega bem aqui na planície, que o rio perde velocidade, a força da gravidade, ó, faz o trabalho dela, ó. Ela vai puxar esses sedimentos para cá e eles vão se depositar no leito do rio, formando também uma bacia sedimentar. Então vamos lá. Erosão pluvial. Está bem aqui para você não esquecer. Erosão pluvial, pessoal, é causada pela chuva. É a chuva levando os fragmentos, os sedimentos, de um lugar para o outro. A erosão fluvial é a ação, pessoal, nada mais, nada menos do que os rios, levando esses sedimentos, como eu expliquei, de um local para o outro. Nós temos também a erosão marinha. Pessoal, aquelas ondinhas do mar, quando a gente vai para a praia, aquela ondinha discreta que bate na gente e derruba, ela vai batendo na rocha, pessoal, e vai fragmentando as rochas. Ah, tio, eu fui para a praia, eu vi ali, eu passei a manhã na praia, não vi rocha nenhuma fragmentando. Foi que eu falei agora há pouco. É um processo que leva milhões e milhões de anos para poder acontecer. Ele vai acontecendo de forma natural. Então, erosão marinha, né, são as ondas do mar, as correntes marítimas que vão batendo nas rochas e vão fragmentando as mesmas, beleza? Nós temos a erosão eólica, que é nada mais, nada menos do que a ação do vento. O vento, pessoal, ele tem uma velocidade. E geralmente o vento, ele vem trazendo aqui fragmentos. Esses fragmentos, quando batem numa estrutura, eles vão desgastando essa estrutura. Isso é a erosão eólica, certo? Nós temos também a erosão
antrópica. A erosão antrópica é nada mais, nada menos do que nós, seres humanos, modificando as paisagens. Nesse caso aqui desse assunto, o relevo da superfície terrestre. E para terminar, para eu não deixar vocês agoniados aí, pelo contrário, eu estou tentando ajudar minha gatinha, ajudar todo mundo com isso aqui, para poder fazer uma prova maravilhosa. Amanhã. Nós temos as estruturas do planeta Terra. Pessoal, todo planeta, vou tentar colocar bem aqui, ó. Todo planeta Terra, a crosta terrestre, ela está sobre uma estrutura. Os continentes e oceanos, eles estão em cima de uma estrutura. Essa mesa que eu estou aqui usando agora no momento, a cadeira que nós estamos sentados aqui, elas estão em cima de uma estrutura. Estão em cima do piso do apartamento que a gente mora. Mesma coisa acontece com o planeta Terra. Os continentes, né, e os oceanos, eles estão em cima de umas estruturas que nós chamamos aqui, por exemplo, de crosta terrestre. Essa crosta terrestre, nós temos três definições para ela. Primeiro, escudos cristalinos. Eu até ontem comentei aqui com a Ingrid. Quando uma pessoa ia para a guerra antigamente que levava um escudo, o escudo era feito de um material resistente ou fraco? Resistente. Resistente para poder aguentar pancada, meu amigo velho. Então o escudo é uma coisa forte, é uma coisa resistente. Escudo cristalino são estruturas muito antigas do planeta Terra, formadas na era pré-cambriana. São nada mais nada menos do que estruturas magmáticas e metamórficas que se solidificaram e foram ficando super resistentes ao longo de bilhões de anos. Por que eu digo bilhões de anos? Porque o planeta Terra, pessoal, ele tem 4 eras geológicas. Nós temos o pré-cambriano, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. Para vocês do 6º ano, o que interessa é isso aqui, ó, pré-cambriano e cenozoica. Pré-cambriano é a estrutura mais antiga do planeta Terra. Isso aqui tem aproximadamente, pessoal, de 3,5 a 4,5 bilhões de anos a sua formação. São os escudos cristalinos, beleza? Rochas, estruturas magmáticas metamórficas que estão na superfície terrestre e elas são super resistentes porque elas são super antigas, beleza? Nós temos também as bacias sedimentares. Lembra que eu expliquei agora há pouco, galerinha? Vou pegar aqui, ó. Vou botar bem aqui nessa folhinha de novo, ó. Isso aqui é uma bacia sedimentar. Eu tenho aqui durante milhões e milhões de anos, ó, Jurassic Park, o filme, o Vale dos Dinossauros. Então, por exemplo, o dinossauro herbívoro, o animal pesava toneladas. Então ele ficava em regiões de depressão. E aí é uma história muito longa. A gente teve um meteorito que bateu lá onde hoje é a Península de Yucatán, no México, que provocou, né, uma mudança estrutural no planeta Terra, com a mudança de temperatura. Quase toda a vegetação do planeta morreu. Então, se o herbívoro precisava de vegetação, ele não tinha para comer. O carnívoro, que dependia do herbívoro, também não tinha. Então, todos esses animais que estavam aqui, eles não conseguiram mais sair desse espaço que estavam, morreram. Foi a extinção dos dinossauros, que eu estou resumindo aqui. E aí, todos esses sedimentos que vieram de cima para baixo, eles foram se depositando aqui, ó, formando grandes bacias sedimentares. Ah, tio Leonan, por isso que eu ouvi falar que a gente só encontra petróleo, carvão mineral e gás natural em bacias sedimentares. Exatamente por isso, porque todas as florestas que estavam aqui, algumas delas, porque nós temos carvão mineral que foi formado aí na era mesozoica, paleozoica, desculpa, né? Mas aqui na era cenozoica, que foi quando aconteceu a extinção dos dinossauros, na transição da mesozoica para a cenozoica,
nós tivemos aqui no planeta a formação de grandes bacias sedimentares. Então, a decomposição dos dinossauros com a decomposição das árvores fez surgir, respectivamente, dinossauro, animais, petróleo e florestas, carvão, mineral. Tem algumas controvérsias com relação a isso, mas não cabe abordar isso no momento. O que eu quero que vocês foquem é a formação de bacias sedimentares, beleza? E por último, os dobramentos modernos. Dobramentos modernos, pessoal, vou botar bem aqui, ó, para terminar. Dobramentos modernos. São estruturas modernas, ó, da era Cenozoica. 65 milhões de anos. Mas, professor, como é que isso aqui é recente? Porque, pessoal, o planeta tem 4,5 bilhões de anos aproximadamente. Então, 65 milhões de anos, ó, é um beijinho que eu dou aqui na minha filhota. Né? Não é nada, é um piscar de olhos com relação ao tempo de existência do planeta Terra. Então, os dobramentos modernos surgiram na era Cenozoica a partir da movimentação das placas tectônicas que fizeram surgir montanhas. Isso aqui é um movimento convergente, onde lá na frente você vai aprender que é o movimento de orogênese, um movimento tectônico que faz surgir montanhas. Está aqui a montanhazinha, ó, topo pontiagudo, surgindo a partir de um movimento tectônico. Beleza? Pessoal, espero que eu tenha ajudado, que eu tenha colaborado aí. Vamos parar por aqui, porque o tempo já está aí 27 minutos de assunto. E uma ótima prova para todos vocês. Abraços e beijos do tio Launan Retro!